Bom dia a todos. Deu um close na camiseta, gente. Dá uma viradinha aí, Caio. Ó, Bom, novamente, bom dia a todos, né? Somos o grupo KBK, como já mencionado. Esse é o nosso logo. Então, de maneira bem simples, também são as iniciais do nosso nome, né? Na formulação do logo, a gente decidiu trazer esse aspecto brasileiro, né? Essa raiz do Brasil. Então, a gente utilizou as cores da bandeira e também a gente fez uma analogia à própria bandeira na criação do logo, né? Bom, falar um pouquinho sobre nós, né? Quem somos, né? Quem é o KBK? Então, a gente é muito mais do que uma empresa de design. Nós somos um movimento criativo que transforma produtos em verdadeiras manifestações da cultura brasileira. Cada peça que criamos carrega o orgulho de nossas raízes, a força das cores tropicais e a riqueza de um povo que respira arte, história e identidade. Então, venho aqui apresentar para vocês hoje, né, a nossa coleção, a nossa mais nova coleção, que é a Coleção Brasil, Sabores de um Fim de Semana. O nosso tema foi trazer um pouco da culinária típica, né, isso trazendo as comidas, bebidas, coisas tipicamente brasileiras. Então, na mistura de ingredientes e histórias, o sabor Brasil. Bom, a nossa primeira peça, se tratando do fim de semana, então a gente trouxe o fim de semana mesmo, sexta, sábado e domingo, na nossa peça de sexta-feira, nada melhor do que a cachaça brasileira, né? Então, o pessoal que gosta de beber, a gente decidiu reforçar a questão da cachaça, da caipirinha, que são originalmente brasileiras, né? Então, nessa arte, a gente tentou trazer isso. E nada melhor do que um ambiente de um barzinho, né? Um barzinho comum aqui do Brasil, mesinha, cadeira de plástico, a própria cachaça, né? A caipirinha. No prato, a gente trouxe espetinhos, né? De queijo, de carne, para poder representar mesmo o barzinho típico aqui do Brasil. Né? Alguns outros elementos que a gente utilizou foi a espada de São Jorge, né? Uma planta muito comum nos lugares que a gente vai e vê aqui no Brasil. Os ramos do açaizeiro, né? Que o açaí também é uma fruta típica brasileira. E a gente decidiu brincar com isso e a gente colocou água que o passarinho não bebe. Então a gente também trouxe o passarinho ali para poder representar isso. Como segunda versão, né? Essa primeira versão a gente fez uma estampa, a estampa principal na frente da camisa. Como extra, a gente fez uma segunda versão, que é com o passarinho na frente e a estampa principal atrás. E agora, né? O mocap, então, sextou, então hoje pode, né? Passando agora para vocês a estampa de sábado. Vamos para uma coisa mais leve agora, que seria a feira de sábado de manhã. Temos a representação da feirinha, uma feirinha de frutas de caju, maracujá, jabuticaba e... tô nervosa. Também tem aquela clássica frase que sempre tem em promoções de feira, que é 3 por 10 um pastel de brinde. Então temos o pastel e o caldo de cana. Como é que... beleza. Temos a hashtag que usaríamos nos posts promocionais, junto com o mocap, a hashtag feirinha de sábado. E agora, uma coisa mais domingo na hora do almoço, domingo de almoço em família, né? Temos a feijoada com o guaraná, a mandioca frita, a farofinha e a laranja, que normalmente um vô, um pai gosta de comer depois de jantar, de almoçar, uma coisa mais pesada. Queria dar os detalhes para a feijoada, que tem um focinho de porco, a folha de louro, o bacon e o limãozinho, né, para dar aquela acidez. E aqui o mocap com a hashtag feijoada. Agora, tem a tag decorativa, que ela viria junto com a camiseta e ela seria uma tag adesiva, que você poderia tirar o adesivo e colar onde você preferir.
tem a frase copo americano transbordando de brasilidade. Então você pode perceber que o mapinha do Brasil está transbordando do copinho. Então tem essa brincadeira, esse storytelling. E a tag de nuca. Tem em duas cores, né? Que para camiseta preta e para camiseta branca, que é a nossa logo, KBK. E basicamente essas são as camisetas. E a tag clip. Ela ficaria aqui, né? E também seria a nossa logo, para ficar tudo bem fechadinho. Bom dia, pessoal. Agora eu vou falar dos outros produtos da nossa coleção. E a gente tem também as famosas canecas. Bom, nas canecas a gente quis trabalhar os mockups também, a estampa da camiseta, para trazer aquela ideia de combo, né? Daquelas pessoas que gostam de combinar. Tanto tá no estilo com a camiseta, tanto também na caneca. E aí, para quem gosta de tomar aquele leite com chocolate de manhã, tomar um cafezinho, a gente tem as nossas famosas canecas. E a estampa escolhida aqui é a cesta das bebidas, e a gente trouxe nas cores clássicas, como o branco e o preto. Em seguida, a gente também tem a opção para quem gosta de colorido, né? A gente tem no verde claro, no verde escuro, no azul e também no branco. Aqui, a estampa é o pastel de feira no sábado. E aí, outra coisa que a gente trouxe também para a nossa coleção foi o pattern. O que é o pattern? O pattern consiste em uma disposição de elementos que se repete de forma padronizada. E aí, aqui a gente teve a ideia de buscar que trouxesse nossas raízes, a parte mais natural do Brasil. E aí a gente trouxe as seguintes frutas: a mexerica, o açaí, o guaraná, caju, manga e o cacau. E aí você pode ter também uma outra caneca exclusivamente com o nosso pattern, com todas essas frutas tipicamente brasileiras. E aí a gente tem o nosso diferencial aqui, o nosso item extra, que ele é extremamente especial. Ele é um guardanapo, né? Ele é a própria síntese de uma cozinha brasileira, né? Toda casa tem, a gente está reunido ali com a família, cozinhando, a gente sempre está com um guardanapo ali na nossa cozinha, enfeitado, bonito. Então ele é um item que chama a atenção na nossa coleção, né? E aí, ele é tudo totalmente trabalhado no bordado. Embaixo a gente tem o nosso pattern. E em cima a gente tem a estampa de um passarinho bordado, com a nossa fonte desenvolvida pela gente, para trazer esse ar de costura feito à mão mesmo. E a frase é: o canarinho canta e a cozinha encanta. E aí, um outro passo importante também, né, para a nossa coleção é a parte de divulgação, né, nosso marketing, para as pessoas conhecerem o nosso produto, né, poderem vestir essa brasilidade. E aí a gente desenvolveu o nosso carrossel pro Instagram, e ele é totalmente baseado nas cores do Brasil. A gente quis trabalhar na cor azul, amarelo, um pouco do verde também. E aqui na primeira parte dele, a gente trouxe essa imagem diferente, né, para justamente despertar curiosidade para quem quiser conhecer, né? E aí a pessoa vai ver essa capa, né, no nosso Instagram e arrastar para o lado para conhecer os demais produtos da nossa coleção. E aí, em seguida, eu vou mostrar para vocês com mais detalhe, tá aí cada um, para conhecer um pouco mais do contexto dos nossos produtos. E a gente tem um videozinho, a primeira parte, então, é sabores de um fim de semana, o nome da nossa coleção, escrito Saboreie e Vive esse Momento. Aí a pessoa arrasta para o lado, a gente tem a segunda parte, que é a nossa camiseta do Sextou com as bebidas, né? E aí, hoje pode uma, só que com estilo, né? E aí, a gente tem o Sabadão e o Domingão com comida boa e temperada, assim como a nova coleção, né? Para trazer aquele ar mais de dinâmica mesmo, uma coisa mais divertida. E aí, a gente tem também a parte das canecas, né? Uma para cada dia da semana. As canecas a gente trouxe quatro, que é como se fosse uma para segunda, terça, quarta, quinta. E aí, na sexta, a gente tem as camisetas, né? Sextou, Sabadão e Domingão. E aí, no final, a gente tem a parte para convidar a pessoa a conhecer o nosso produto, seja nas nossas físicas ou até mesmo no nosso site, né? Essa coleção saborosa, disponível em todas as nossas lojas físicas e no website. E aí a gente tem o link da nossa coleção no nosso site propriamente. Então, né, as ferramentas que a gente utilizou para o desenvolvimento do trabalho, que é bom citar, a gente utilizou o Milanote, né, para a parte do processo criativo, para a montagem dos moodboards, né,
que várias imagens, né, para inspirações, para poder incentivar as ideias e para a gente poder ter mais criatividade para o desenvolvimento. A gente também utilizou o Trello, né, com parte de gerenciamento e organização de todo o projeto. Então, nós três tínhamos acesso, né, em tempo real a todos os arquivos. A gente utilizou o Illustrator, o Photoshop e o Clip Studio Paint para o desenvolvimento das artes mesmo, digitais, né? O ChatGPT para ideias, para ajudar nas ideias. O Mock a gente utilizou como auxílio para os mockups das canecas. E o Drawings para poder desenvolver o efeito de bordado no pano de prato. E, por fim, né, a KPK, a arte é resistência, identidade e orgulho. Seguimos criando com alma, com propósito e com o Brasil no peito. Muito obrigado a todos.